Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, e o Teu povo necessita da ação do Teu Espírito para compreendê-la e por ela ser edificado, exortado, encorajado, alimentado. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Eu creio que esse texto é extremamente importante por diversas razões. E uma delas é o fato de comemorarmos 28 anos de aniversário. Uma igreja, quando comemora aniversário, deve se lembrar de Atos 2. Porque Atos 2 marca o primeiro aniversário da igreja. O povo da nova aliança começa a existir oficialmente neste momento, no dia de Pentecostes. É no dia de Pentecostes que o povo de Deus, o povo do Novo Testamento, o povo da nova aliança, inicia a sua jornada diante do mundo. Jesus ressuscita 10 dias depois, sobe aos céus, mas promete aos seus discípulos que estaria para sempre com eles. E estaria na pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo. E no dia desta festa tremenda de Israel, o texto nos diz que o Espírito Santo desce sobre eles. Há neste texto, até o versículo 41, uma série de movimentos nos quais a igreja precisa estar envolvida com todos eles. Todos os movimentos que acontecem aqui no capítulo 2, que é um capítulo absolutamente basilar, fundamental, sobre o qual a igreja está também alicerçada e fundamentada, é preciso que cada igreja local, que o povo de Deus, faça parte desses movimentos. Do contrário, ela não cumprirá o propósito para o qual foi chamado. Então, entender o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos é fundamental ainda nos nossos dias, ainda nos 28 anos da igreja de Jardim Camburi, nos próximos 28, 50, 100, até que Cristo volte e leve a sua igreja. Revisitar Atos 2 é absolutamente essencial para as nossas vidas, pessoais, individuais e comunitárias. Então, nessa perspectiva, esses movimentos, há muitos, eu queria simplesmente falar sobre 5 deles, de maneira muito rápida. O primeiro movimento é estar diante de Deus. A igreja nascente está diante de Deus. A igreja aguarda com expectativa a descida do Espírito diante de Deus. A igreja busca a presença do Espírito diante de Deus. A igreja aguarda a intervenção de Deus em sua vida, através do Espírito, em oração. O texto nos diz claramente que os 120 discípulos estavam na presença do Deus vivo, estava na presença daquele que havia estabelecido desde a eternidade o seu povo. Antes de qualquer outro movimento no povo de Deus, o primeiro, o nascente, o iniciador, o fundamental é que este povo esteja diante de Deus, em oração, em comunhão, buscando a presença do Senhor.
Se nós olharmos, por exemplo, os versos 12 a 14 do capítulo 1, vamos encontrar esta igreja no cenáculo, em oração, aguardando a promessa de Deus, aguardando a intervenção de Deus. Antes de se movimentar, antes de se apresentar ao mundo, esta igreja se apresenta diante do Deus Todo-Poderoso. E aqui está a chave do sucesso de qualquer igreja, aqui está a chave do sucesso de qualquer cristão. É a vida secreta com Deus, é a vida em oração na presença de Deus, é desfrutar da presença maravilhosa de Deus. Eles estavam reunidos, no diz o texto, no mesmo lugar, no lugar da oração, no cenáculo, no lugar da expectativa, da intervenção de Deus, no lugar da comunhão com o Todo-Poderoso. E é interessante que certa vez alguém se encontrou com o grande evangelista americano Moody e lhe fez a seguinte questão: por que você fala tanto da necessidade de ser cheio do Espírito Santo? E Moody respondeu: eu tenho vazamentos contínuos. Eu tenho vazamentos contínuos. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo continuamente. A igreja avança, a igreja marcha, a igreja derruba as portas do inferno porque ela está diante de Deus. E somente diante de Deus é que ela pode, de fato, seguir à frente. Esse é o primeiro e fundamental movimento. Aguardar a plenitude do Espírito, buscar a plenitude do Espírito. O texto nos diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos. E foram cheios do Espírito. E é somente a partir desse primeiro movimento que vêm os outros. O segundo movimento é que, movidos pelo Espírito, cheios do Espírito, tomados pelo Espírito, alcançados pelo Espírito, o próprio Espírito coloca esta igreja agora diante das nações. O inverso não vai dar certo. A igreja só pode estar diante das nações cheias do Espírito, na autoridade do Espírito, capacitada pelo Espírito, dirigida pelo Espírito. Vejam aí os versos 5 a 13. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Gosh, a festa da colheita. E agora, ali, todos estavam atônitos, o verso 12, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: então estão embriagados. Eles foram, pela ação do Espírito, colocados diante da igreja, e a igreja colocados diante dele. A igreja precisa apresentar-se ao mundo, sim, para amá-lo como Cristo ama os perdidos, para confrontá-lo, para proclamar as boas novas, como vai acontecer aqui em seguida, mas é o Espírito Santo quem faz isso. Cheios do Espírito, aquele grupo aparentemente desconhecido, invisível aos olhos dessa multidão, porque estavam no cenáculo, estavam na presença do Todo-Poderoso, o Espírito desce, os toma e atrai a atenção do mundo que estava em Jerusalém. Quem atrai as pessoas à igreja não é a igreja, é o Espírito que age através da igreja.
Não são os recursos humanos que vão atrair as pessoas à igreja. Quem vai atrair as pessoas a Cristo é o Espírito Santo de Deus, através de cada um de nós. O Pentecostes inverteu completamente o julgamento de Deus pronunciado, por exemplo, na Torre de Babel, quando ele confundiu as línguas dos homens. Essa sanção dispersou os povos, mas a bênção de Deus no Pentecostes uniu os discípulos pelo poder do Espírito. A construção da Torre de Babel tinha por objetivo glorificar o homem e manifestar sua reputação, mas em Pentecostes a igreja adorou a Deus. O projeto de Babel era de ato de rebelião, mas o Pentecostes foi o ato de reconciliação da parte de Deus e, como consequência, um ato de submissão a Deus. E, em segundo lugar, o propósito da descida do Espírito Santo em Pentecostes e sobre os discípulos, e de falarem em línguas de fogo, era de anunciar à população que o Evangelho é para o mundo inteiro, para todas as nações. Todas as nações estavam ali representadas, e era hora de que todas as nações ouvissem a mensagem reconciliadora do Evangelho. Na verdade, Deus quer falar a cada um em sua própria língua e entregar a mensagem redentora em Jesus Cristo. Ou seja, o livro de Atos coloca um forte acento sobre a evangelização do mundo inteiro até as extremidades da terra, segundo o próprio Senhor Jesus disse no versículo 8 do capítulo 1. A igreja diante do mundo, agora a igreja diante das nações. Cheia do Espírito, capacitada pelo Espírito. Agora ela pode testemunhar as nações. Agora Deus está reconciliando o mundo através de Jesus Cristo, do seu Filho, usando a igreja. Terceiro movimento. A igreja proclama o Evangelho às nações. Olha aí o versículo 14, vai do versículo 14 até o 39, a gente não vai ler todo esse texto. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados. É a primeira afirmação de Pedro. Nós não estamos embriagados, até porque são 9 horas da manhã. Como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Se serve da palavra para atestar e para confirmar o cumprimento da promessa, a descida do Espírito. Se estamos bêbados pelo Espírito. Estamos tomados pelo Espírito. A palavra de Deus está se cumprindo em nós. E Pedro, então, começa a pregar o Evangelho às nações. É interessante porque Pedro vai explicar o que tinha acontecido, dos versículos 14 a 21. Não se tratava de embriaguez, porque judeus ortodoxos, durante os dias sabáticos ou de festas religiosas, não consumiam nem comida e nem bebida antes das 9 horas, e nem bebiam vinho fora das refeições. Pedro toma a profecia de Joel e declara que o Espírito Santo era o responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. Ou seja, 120 pessoas estavam cheias do Espírito Santo, eles tinham sido batizadas, estavam cheias do Espírito, o mesmo Espírito que havia estado sobre Moisés, Davi, os profetas e etc., mas que agora estava sobre todos. Era privilégio agora de todos.
Jesus Cristo havia cumprido cabalmente toda a obra da redenção e agora era o tempo de comunicar essa grande e maravilhosa boa notícia. A porta estava aberta. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, nos diz aqui o versículo 21. Pedro declara isso. Segundo, Pedro explica como tinha acontecido, versículos 22 a 36, e ele vai falar da obra redentora de Cristo, a mensagem central da palavra de Deus. Pedro aproveita a oportunidade para falar da obra redentora, da cruz. Ele vai falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, versos 22 a 24. Depois ele vai falar sobre a profecia de Davi acerca do Messias, versos 25 a 31. Depois ele vai dar o testemunho dos crentes, daqueles que creram, daqueles que se converteram, daqueles que confessaram. Esta é a centralidade da mensagem da igreja. Mostrar ao mundo esta boa, maravilhosa, surpreendente, porque é graciosa, oferta da salvação. Ela é surpreendente porque ela é graciosa. O homem vive o tempo todo numa relação de retribuição. Ele quer compensar aqui e ali aquilo que recebe. Ele quer pagar, ele quer, na verdade, merecer fazendo. E a obra da salvação, ela é gratuita, ela nos surpreende. Ela é mediante a fé apenas, e esta fé não é nossa, esta fé é dom de Deus. Haveria esperança para os judeus diante de tudo isto? Sim, mesmo tendo matado os profetas, mesmo tendo julgado e condenado o Messias, havia esperança. Se eles crescem, se eles recebessem o Cristo ressurreto. Portanto, a igreja diante de Deus, a igreja diante das nações, a igreja pregando o evangelho às nações. Imaginar Pedro, frágil, o Pedro que nega a Cristo, mas o Pedro que se arrepende, o Pedro que agora se levanta cheio do Espírito, na autoridade do Espírito, e prega o sermão que todo pastor gostaria de pregar, com os resultados que todo pastor ansiaria. E às vezes a gente não se dá conta que no meio dessas 120 pessoas havia um homem, que eu penso devia estar lá dando glória a Deus, vendo o seu irmão pregar na autoridade do Espírito. André. Porque foi André quem levou Pedro a Cristo. Foi André quem apresentou Pedro a Cristo. Foi André que de alguma forma foi instrumento de Deus para levar o seu irmão a Cristo. Que maravilha! André estava lá e devia estar glorificando a Deus, também cheio do Espírito, porque vendo o seu irmão pregando essa mensagem maravilhosa, esse evangelho glorioso de Jesus. Há um quarto movimento aqui, que é o movimento invertido em relação ao segundo. Se no segundo a igreja está diante do mundo, agora as nações estão diante de Deus. É o texto que o pastor Ronildo leu aqui na introdução para receber tanta gente. Versos 37 a 41. Ouvindo eles estas coisas, esta palavra, esta mensagem contundente, poderosa, na unção do Espírito, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aqui é interessante porque Pedro não fez apelo.
São as pessoas compungidas pelo Espírito que vêm, que se apresentam e que perguntam o que vamos fazer, o que preciso fazer, o que está acontecendo aqui. Esta palavra está mexendo com a minha vida, está mexendo com a minha história. Esta palavra está me confrontando. Esta palavra está me interpelando. Igreja diante de Deus, igreja diante do mundo, o Evangelho sendo pregado no poder do Espírito, as pessoas virão. As pessoas virão. Que faremos, irmãos? E a resposta de Pedro foi clara, precisa, contundente. Arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis, assim como nós recebemos, o dom do Espírito Santo. A poderosa mensagem do Evangelho sempre coloca o homem diante de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo exige uma resposta de cada pessoa, de cada homem, de cada mulher. O apóstolo Pedro explica a razão da morte de Jesus, e a pergunta é: qual a razão da morte de Jesus? Por que que Jesus morreu na cruz? A razão principal pela qual Jesus é morto sobre a cruz foi para salvar os pecadores. Ele assumiu a sua culpa, a minha culpa, a nossa culpa. Ele pagou pelos nossos pecados. Nessa forma, o Espírito Santo vai se servir da mensagem de Pedro para agir no coração dos homens, dos ouvintes, a fim de convencê-los de seus pecados, porque não seria Pedro a convencê-los. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é somente o Espírito Santo. O pregador tem que ser verdadeiro, íntegro, usado pelo Espírito para anunciar, para testemunhar. E é o Espírito quem convence. Se você está aqui, você ainda não entregou o seu coração a Jesus, hoje pode ser uma manhã de salvação para você. Talvez você esteja hoje se perguntando: o que eu posso fazer? A palavra do Senhor na boca de Pedro é esta: arrependa-te, volte-se para o Senhor, entregue-se ao Senhor, renda-se ao Senhor, e você vai receber, como nós, o poder do Espírito. Sem arrependimento e entrega de vida a Jesus, não há como receber o dom do Santo Espírito. Não há como. Só o Espírito pode, de fato, dar uma nova vida ao homem pecador. É obra do Espírito. Mas, irmãos e irmãs, dentre outros, há um quinto movimento. A igreja cresce diante de Deus e diante do mundo. Vejam aí os versos 40 e 41. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quem dá o crescimento é Deus. Quem faz crescer a sua obra é Deus. Quem faz prosperar a sua obra é Deus. Nos últimos 2 anos lá na França, nós começamos a fazer, Priscila e eu, e a Karen, antes de retornar ao Brasil para terminar a sua formação, a filha do pastor Gerides, do nosso concílio, que havia sido desafiada por nós a passar um tempo lá, e Deus tem as suas
tem um bom humor enorme, né? Lá ela foi chamada para o campo missionário, e nós iniciamos algumas atividades com alguns poucos adolescentes que começaram a aparecer na igreja. Poucos, 3, 4, 5. Depois, as atividades não foram para frente, os adolescentes desapareceram. E Deus colocou no nosso coração o desejo de voltarmos para o Brasil, e depois a gente conta toda essa história, mas Deus nos deu a graça de encontrar um casal de missionários que iria trabalhar para um país de fala inglesa, pois o pastor era professor de inglês. Deus nos usou para convencê-lo para ir para a França. Então eu comecei a perceber que era a vontade de Deus mesmo que a gente voltasse e continuasse a missão daqui. E eles ficaram um ano com a gente lá na transição. E nos últimos meses, agora, antes de voltarmos, 2 jovens mais adultos estavam frequentando a igreja, e começamos juntos, retomamos as atividades com os jovens. E nós estamos visitando os campos, como coordenador de todos os missionários na Europa, e o último culto, a gente estava glorificando a Deus e vendo a presença, num culto à tarde, com 28 pessoas. A maioria jovens. A maioria jovens. E eu e a Priscila louvávamos a Deus, né? E temos orado para que Deus derrame graça sobre a vida desses irmãos e da igreja que ali está. Mas é Deus quem dá o crescimento, no tempo dele, na hora dele, da forma como ele bem quiser. Mas é Deus, pela ação do Espírito, quem faz crescer a sua igreja. Não adianta querer forçar a barra, humanamente. É Deus quem age, é Deus quem intervém, é Deus quem, de fato, vai agir poderosamente. Atos 2:40 indica que os apóstolos continuaram a ensinar a palavra e a encorajar as pessoas a crerem em Jesus Cristo. Eles consideravam a nação de Israel como uma geração pervertida. Na verdade, restava aproximadamente 40 anos aos judeus antes que Roma fosse destruída. Antes que Roma destruísse a cidade e o templo, e o povo fosse despertado. Então era um tempo oportuno de gente convertida, de gente salva, de gente santa e de gente que seria dispersa por todo o Império Romano, servindo a Jesus, anunciando o Evangelho às nações. Vejam como o Espírito Santo sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas. 3.000 pessoas se convertem, depois Deus vai ajuntando mais e mais, Lucas vai registrando, e essa gente vai ser dispersa pelo Império, e mesmo além das fronteiras do Império. Porque Deus conhece e sabe de todas as coisas. Devemos clamar para que toda a igreja seja abençoada e nos dispor individualmente para Deus. Cada um de nós precisa se tornar vaso de bênção. Estejamos dispostos a servir a Deus com compromisso e fidelidade. E, finalmente, irmãos e irmãs, busquemos com um coração correto e sincero a presença de Deus. O poder não virá a nós apenas para nos agradar. Deus nos encherá e nos tomará para servi-lo, para que Cristo, Senhor da igreja, seja glorificado e que muitos venham conhecê-lo, venham confessá-lo. Ainda há muitos, milhares, milhões, que estão sob o domínio de Satanás.
E quando Deus nos visita com seu Espírito, é para que verdadeiramente o Evangelho seja pregado, anunciado, proclamado, e vidas se rendam a Cristo. Você que está aqui, a nossa oração é que você saia rendido ao Senhor. Que você saia daqui confessando que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. A nossa oração é que você não saia daqui apenas como amigo da igreja, o que já é uma grande bênção, mas vai ficar só nessa dimensão. A nossa oração é que você saia daqui discípulo de Jesus, confessando que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E que você, meu irmão e minha irmã, saia daqui mais disposto a viver na presença de Deus e a colocar-se diante dele, para que ele te coloque diante do mundo para servi-lo. Amém.